Nível 1. O menino sem endereço. Você tem 23 anos, mora num apartamento alugado de um quarto em Waterloo, no Canadá, e divide o custo do imóvel com 2 colegas de universidade. O quarto tem uma cama de solteiro encostada na parede, um ventilador de teto que range quando passa de velocidade 2 e uma mesa com 2 monitores que você comprou usados. Sua conta bancária tem $340 canadenses. Você come macarrão instantâneo na segunda, na quarta e na sexta. Nos outros dias, come arroz com ovo. Você acabou de largar o emprego de meio período no McDonald's porque precisava de tempo para estudar. Você está estudando algo que ninguém ao seu redor entende. Blockchain. Código distribuído. Moeda sem banco. Você não sabe ainda, mas está estudando o dinheiro do futuro. Nível 2. O protocolo. O nome do protocolo que você lê toda noite é Bitcoin. Satoshi Nakamoto publicou o documento original em 2008 em inglês em 14 páginas. Você leu 3 vezes, grifou tudo. O que te prende não é a moeda em si, é a ideia por baixo. Um sistema financeiro sem intermediário. Nenhum banco, nenhum governo, nenhum tribunal pode congelar uma carteira de criptoativos. O dinheiro existe na matemática. Isso é radical. Você entende a implicação antes da maioria das pessoas no planeta. Na universidade você faz ciência da computação, mas a aula que você de verdade estuda é a que acontece depois da meia-noite, no seu quarto, com café frio e fórum de criptoativos aberto na tela. Você lê tudo. White paper de Ethereum, discussões técnicas sobre consenso, debates sobre escalabilidade. Aprende sobre carteiras, chaves privadas, contratos inteligentes, mineração por prova de trabalho. Em 2016, você compra R$ 120 em Bitcoin usando as economias que sobraram depois do aluguel. A taxa de conversão naquele mês é de menos de $1.000 americanos por unidade. Você não vende, você observa. Nível 3. O construtor. A sua habilidade não é comprar barato e vender caro. Sua habilidade é entender a infraestrutura. Você percebe que o gargalo do mercado não está na moeda, está na corretora. As plataformas existentes são lentas, caras e complicadas. Os traders profissionais precisam de ferramentas que não existem ainda. A interface é confusa, as taxas são altas, o suporte some quando o seu mercado está em colapso. Você passa 3 meses estudando cada ponto de falha de cada plataforma existente. Anota tudo numa planilha. Cada erro é uma porta. Você começa a escrever código, trabalha 16 horas por dia. O ventilador range, mas você não ouve mais. Você está construindo uma corretora digital de criptoativos, uma plataforma onde moeda digital pode ser comprada, vendida e trocada em alta velocidade, com taxas baixas, interface clara e suporte que responde. Nível 4. O lançamento. Em 2017, você lança a plataforma. O nome que você escolheu combina 2 palavras em inglês, binário e finanças. Binance. Em inglês, os 2 radicais se fundem. Em português, a palavra não existe ainda, mas vai existir. No primeiro mês, a plataforma processa $500 milhões americanos em volume diário. No segundo mês, 1,2 bilhão. Em 6 meses, você está sentado num escritório em Xangai, olhando para uma tela que mostra a maior corretora de criptoativos do mundo por volume de negociação. Com 25 anos de idade. Filho de um professor universitário que foi exilado durante a Revolução Cultural Chinesa. Menino que trabalhou em posto de gasolina em Vancouver para ajudar a pagar as contas da família. Nível 5. O combustível. O segredo da dominância não é o código. O código é bom, mas não é o que faz você crescer. O segredo é o token da plataforma. Você lança uma moeda própria chamada Binance Coin e oferece desconto de 50% nas taxas para quem pagar com ela. As pessoas compram o token para pagar menos. O token valoriza porque mais gente quer pagar menos. O token valoriza mais porque mais gente entra na plataforma. Um ciclo que se retroalimenta. Você criou um sistema onde a moeda da casa é o combustível da própria casa. Nível 6. A fuga. Os governos começam a notar.
A China bane a negociação de criptoativos em setembro de 2017. Você tem 48 horas para decidir. Ficar é ilegal. Sair é caro. Você sai, muda a sede para o Japão, depois para Malta, depois para as Ilhas Cayman, depois para Dubai. A plataforma não tem sede fixa. É distribuída como as moedas que ela negocia. Funcionários em 40 países diferentes. Servidores em jurisdições diferentes. Nenhum governo consegue bater na porta porque a porta não existe num só lugar. Você aprende que uma empresa descentralizada é mais difícil de regular do que uma empresa com endereço fixo. Isso não é estratégia de crescimento, é sobrevivência. Mas sobrevivência em escala suficiente vira poder. E poder em escala suficiente vira inevitabilidade. Nível 7. O inverno. Em 2018, o mercado de criptoativos colapsa. O Bitcoin cai de $19.800 americanos por unidade em dezembro de 2017 para $3.200 americanos em dezembro de 2018. Uma queda de 83% em 12 meses. Bilhões em patrimônio desaparecem. Investidores amadores entram em pânico. Saem do mercado, vendem com prejuízo. Você não vende. Você reduz custos, mantém a equipe técnica e deixa a plataforma rodar. Sua convicção não é emocional, é matemática. Você entende que o protocolo não quebrou, só o preço caiu. Protocolo e preço são coisas diferentes. Nível 8. O pico. Em 2020, o mundo para. Uma pandemia fecha fronteiras, derrete bolsas de valores e empurra dinheiro preso em casa para ativos digitais. Pessoas que nunca tinham ouvido falar em criptoativos abrem conta na sua plataforma porque não têm o que fazer com as economias que estão paradas. O volume diário passa de 25 bilhões de dólares americanos. Em alguns dias, 50 bilhões. Você tem 90% de participação acionária na maior corretora de ativos digitais do mundo. O seu patrimônio pessoal, calculado em moedas e em ações, está na casa dos 60 bilhões de dólares americanos. Você é a segunda pessoa mais rica do setor de criptoativos do planeta. Nível 9. O adversário. A primeira é um homem de 30 anos chamado Sam, baseado nas Bahamas, que fundou uma corretora chamada FTX em 2019. Sam usa camiseta e short mesmo em reuniões com senadores. Dorme no escritório. Faz doações públicas de centenas de milhões de dólares americanos para causas de altruísmo. A imprensa americana o chama de filho pródigo das finanças digitais. O patrimônio dele chega a 24 bilhões de dólares americanos no auge. Vocês são os dois homens mais poderosos do mercado de criptoativos. E em novembro de 2022, tudo muda. Um portal especializado publica o balanço interno da empresa irmã da FTX, a Alameda Research. O documento revela que a maior parte dos ativos dessa empresa está denominada no token da própria FTX, não em dólares americanos reais, não em Bitcoin, em um token que eles mesmos emitiram. A Binance possui uma posição grande nesse token e anuncia publicamente que vai liquidar tudo. A notícia se espalha em minutos. Usuários da FTX começam a sacar. Em 72 horas, o volume de pedidos de saque ultrapassa 5 bilhões de dólares americanos. A plataforma não tem liquidez. Os saques são bloqueados. A FTX pede falência no dia 11 de novembro de 2022. Sam é preso nas Bahamas em dezembro do mesmo ano e extraditado para os Estados Unidos da América. Em março de 2024, ele é sentenciado a 25 anos de prisão. Nível 10. O preço do poder. Você não celebra. Fica quieto. Sabe que quando um player grande cai, o mercado todo sangra. O Bitcoin despenca de 21 mil dólares americanos para 15.500 em 3 semanas. A capitalização total do mercado de criptoativos perde mais de 200 bilhões de dólares americanos em questão de dias. Sua plataforma perde volume. Confiança é contágio. Quando um banco quebra, todo mundo testa o próximo. Reguladores do mundo inteiro usam o caso FTX para justificar investigações que já estavam prontas. A sua vez chega em novembro de 2023. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América anuncia um acordo.
a Binance pagará uma multa de 4 bilhões e 300 milhões de dólares americanos por violações nas leis de combate à lavagem de dinheiro. Você renuncia ao cargo de diretor executivo, cumpre 4 meses de prisão em Wyoming. Ao sair, em fevereiro de 2024, o Bitcoin está acima de 50 mil dólares americanos por unidade. Seu patrimônio, diluído pela multa e pela venda de participação, ainda está na casa dos 43 bilhões de dólares americanos. Em outubro de 2025, você recebe um perdão presidencial completo. O mercado continua. Sua riqueza continua. Nível 11. O gesto que não muda. Você está sentado num café em Dubai numa tarde de terça-feira. 2 monitores na frente, notebook aberto, xícara de café preto que esfriou há 20 minutos. Na tela, o preço do Bitcoin muda a cada segundo. Você não está negociando. Está observando. A mesma coisa que fazia no quarto alugado em Waterloo com um macarrão instantâneo e um ventilador que rangia. A escala mudou. O gesto não mudou. Nível 12. O próximo. Em algum lugar numa cidade universitária do interior de São Paulo, num quarto que um estudante de ciência da computação divide com 3 colegas, um monitor antigo exibe um documento em inglês com 14 páginas. O menino leu 2 vezes já. Está na terceira. Não entende tudo ainda, mas entende o suficiente para saber que está lendo algo que vai mudar tudo. A palavra que aparece mais no texto é confiança. Confiança sem intermediário. Confiança que não precisa de banco. Confiança que não precisa de governo. Ele não sabe ainda que vai mudar junto. Que em 10 anos vai estar sentado diante de uma tela vendo bilhões de dólares americanos em moedas digitais passarem pela infraestrutura que ele mesmo construiu. Que o ventilador que range no quarto vai ser substituído por um ar-condicionado num escritório em Dubai. Que o macarrão instantâneo vai ser substituído por um café que ele não termina porque está ocupado demais olhando para o mercado. Ele fecha o documento. Abre de novo, relê a primeira página.